Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega, ou se preferirem, História da Filosofia Antiga. Esse termo mais geral é um termo que tem a sua importância, também tem o seu valor, haja vista que nós tivemos pensadores que fizeram parte deste período antigo da história da filosofia e que não nasceram na Grécia. Há exemplo de pensadores como Cícero e Sêneca. Estes eram de formação latina, estes eram romanos, não nasceram em solo grego, mas fazem parte do pensamento antigo, da antiguidade da filosofia. E, por favor, não entendam a antiguidade como algo ultrapassado, até porque os pensadores gregos, os pensadores da história da filosofia antiga colocaram questões e problemas sobre os quais até hoje nós nos debatemos. Portanto, o termo história da filosofia antiga é um termo bastante apropriado para classificarmos este período. Também chamamos-la de história da filosofia grega, haja vista que os principais pensadores, os principais intelectuais deste período eram homens nascidos em solo grego, mas a geografia filosófica, a geografia da história da filosofia antiga não se limitará à Grécia, não se limitará a Mileto, Atenas, a Jônia. Ela vai se deslocar geograficamente e vai alcançar outras plagas. Nós veremos isso em nossos próximos encontros. Por enquanto, nós permanecemos em solo grego e hoje, para falarmos daquele que é considerado o último pensador da escola milesiana, Anaxímenes de Mileto, aluno de Anaximandro e que vai propor uma concepção de mundo, uma visão de mundo filosófica que consistirá numa ruptura com o pensamento de seu professor, com o pensamento de seu mestre, Anaximandro. Anaxímenes vai romper com Anaximandro e colocará como causa um outro fundamento, diferente daquele que Anaximandro havia colocado, o apeiron, o indeterminado. Hoje nós apresentaremos esta ruptura e os seus fundamentos. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento no campo da filosofia, conhecimento no campo das artes, conhecimento no campo da ciência. Este é um espaço por meio do qual nós nos propomos levar a você um pouco de conhecimento, a você que sabe a importância do conhecimento na vida do homem, na vida da mulher. Nos ajude na divulgação deste espaço, apresentando este canal a outras pessoas, pedindo para que elas não se esqueçam de fazer a sua inscrição, de deixar o seu joinha, o seu like. Isso ajuda bastante este espaço. Portanto, nos ajude a levar este canal a um número cada vez maior de pessoas. Bem, como eu já antecipei, neste nosso encontro, nesta nossa aula, nós falaremos um pouco acerca de Anaxímenes de Mileto, mais especificamente das ideias, porque é isto que é mais interessante, é isso que é mais importante
na vida de um filósofo, aspectos relacionados à sua vida pessoal, aspectos mais biográficos, embora sejam interessantes, eles ficam num segundo plano. O que nos importa mesmo são as ideias, né? Nos importam as ideias de Anaxímenes. Sua vida nós deixamos para um segundo plano, sua biografia nós deixamos para um segundo plano, até porque, como nós já falamos em encontros anteriores, nós poucas coisas sabemos sobre a vida pessoal destes primeiros pensadores, há pouca coisa escrita, e muito daquilo que nós lemos acerca da vida destes filósofos foi encontrado em outras fontes, e estas fontes, embora se proponham ser sinceras, elas trazem normalmente concepções mais enviesadas acerca destes filósofos, acerca destes primeiros pensadores, o que reforça a tese de que o que é mais relevante acerca da vida destes intelectuais, as suas ideias, isto ou sobre isto, nós podemos falar com um pouco mais de segurança do que sobre os seus aspectos biográficos, dada a escassez, a exiguidade de fontes que tenham um fundamento mais historiográfico, propriamente dito, e que falem sobre a vida dos filósofos. Anaxímenes é um filósofo sobre o qual nós pouca coisa sabemos de sua vida pessoal. Tales de Mileto, talvez devido à sua grande importância, haja vista que Tales de Mileto foi o criador da filosofia. Sobre este, os pensadores da antiguidade, os copistas da antiguidade, os escribas, os historiadores da antiguidade legaram à posteridade algumas informações, um número maior de informações acerca de sua vida pessoal. O mesmo não pode ser dito sobre Anaximandro e muito menos Anaxímenes de Mileto. Deste nós sabemos pouquíssimas coisas. Sabemos que ele foi aluno de Anaximandro, bebeu, assistiu, participou do curso ou das aulas de Anaximandro, mas que num determinado período de sua vida intelectual, de sua maturidade intelectual, ele acaba rompendo com Anaximandro e propondo um outro princípio, um outro fundamento, uma outra origem para todas as coisas. Lembremos, nós estamos falando da escola de Mileto, da escola milesiana, e esta escola está muito preocupada, muito voltada para a causa de todas as coisas. O grande objeto de interesse filosófico neste período, nesta escola, para estes primeiros pensadores, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, o grande objeto de interesse é a causa universal de todas as coisas. É aquilo que deu origem a todas as coisas. Vimos nos nossos encontros anteriores que a origem de todas as coisas para Tales de Mileto era a água. Anaximandro rompeu com Tales, seu professor, e propôs um outro princípio, uma outra arqué, né, uma outra causa, o áperon, o indeterminado. Ora, Anaxímenes vai romper com Anaximandro e propor em seu lugar uma outra causa, um outro
princípio, não o áperon, o indeterminado. E por quê? Porque à medida em que Anaximandro conclui que a causa de todas as coisas é um princípio indeterminado, Anaximandro, mantém o indivíduo numa zona de ignorância, numa zona de penumbra intelectual, uma vez que, se a causa é indeterminada, logo nós não podemos conhecê-la. Logo, ela foge à nossa razão. Logo, ela é irracional. Haja vista que a razão só conhece aquilo que é determinado. A razão só é capaz de conhecer aquilo que está dentro de uma medida. Lembremos que a palavra razão, que é de origem latina, a ratio, traz a ideia de ordem, traz a ideia de medida, assim como a palavra que os gregos utilizavam para a razão, que é o logos. Essas duas palavras pressupõem uma capacidade humana de conhecer somente aquilo que somente aquilo que se limita aos parâmetros da razão. A razão só conhece aquilo que é determinado, aquilo que é ordenado, aquilo que é mensurável. Ora, o áperon, que é o ilimitado, o infinito, o indeterminado, transcende a possibilidade do conhecimento racional. Por quê? Porque a razão ignora, desconhece aquilo que não possui uma limitação, uma medida, uma ordem, uma determinação. Ora, Anaxímenes vai rejeitar este postulado de Anaximandro pelo fato, pelo argumento de que ele não nos permite avançar, progredir no conhecimento, porque nos mantém ainda na penumbra da razão, na penumbra, nos mantém ainda na penumbra, melhor dizendo, na penumbra da ignorância, na sombra da ignorância. Ora, à medida em que se afirma que a causa é indeterminada, não podemos determiná-la e, portanto, não podemos conhecê-la. Ora, Anaxímenes, melhor dizendo, que é considerado o último pensador da escola de Mileto, o último filósofo milesiano, né? A escola de Mileto foi formada, é constituída por uma trindade, né? Nós temos Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Esses três pensadores formam a trindade formam a trindade filosófica de Mileto. E Anaxímenes é o último, cronologicamente, é o último desta escola. E ele vai romper com Anaximandro pelas razões que nós já colocamos e vai propor uma causa ou uma causalidade universal que se assemelha à causalidade proposta por Tales, mas que é diferente da causalidade de Tales, da causalidade postulada por Tales de Mileto, proposta por Tales de Mileto. Ora, se para Tales de Mileto a causa de todas as coisas era a água, para Anaxímenes a causa de todas as coisas é o ar, ou o pneuma, a palavra que os gregos utilizavam para ar, né? Pneuma é a palavra que está na raiz da nossa palavra pneu, né? E o pneu só tem alguma utilidade se ele for enchido por ar, né? Então, pneu e ar tem tudo a ver, né? Ora, para Anaxímenes, a
causa de todas as coisas não era a água, como afirmava Tales. Para Anaxímenes, a causa, a arqué, o princípio universal de todas as coisas, é o ar. E por quais razões? Por algumas. Ora, lembremos-nos que nós estamos trabalhando questões de natureza filosófica. E por serem questões de natureza filosófica, não cabe apenas afirmar, é preciso demonstrar, é preciso apresentar os fundamentos racionais daquilo que se afirma. Ora, uma ideia, um conceito está assentado, colocado sobre toda uma arquitetura racional, sobre toda uma engenharia intelectual que, embora não se proponha ou não atinja o caráter de uma verdade absoluta e universal, até porque em filosofia sempre é muito delicado falar sobre verdades universais, verdades absolutas, até porque nós estamos filosofando há 2.600 anos, portanto, este é um bom motivo para desconfiarmos de verdades absolutas, de verdades definitivas em filosofia, em história da filosofia, e ainda que uma verdade filosófica, uma suposta verdade filosófica não tenha a pretensão, e muitas, claro, quando um Anaxímenes afirma que todas as coisas vieram do ar, todas as coisas têm a sua origem no ar, ele tem a pretensão, entre aspas, de defender isto como uma verdade definitiva, como uma verdade absoluta, como uma verdade universal. Não será. E nós já sabemos, porque hoje já sabemos, porque 2.500 anos após Anaxímenes, já sabemos por quê. Mas para ele esta era uma resposta definitiva acerca da origem. E ainda que não o seja, ela está colocada dentro de uma arquitetura, de uma engenharia extremamente racional, muito bem elaborada. Então, não bastaria a Anaxímenes dizer que todas as coisas provêm do ar. É necessário demonstrar, expor os fundamentos, a arquitetura racional que permita ao interlocutor, permita a nós, ouvintes, destes filósofos, porque nós estamos ouvindo-os, de algum modo, né? Nós estamos nos abrindo para deixarmos que eles nos falem, para depois rompermos com eles, e isto é filosofia. Ora, nós que nos abrimos para ouvir as ideias de Tales, devemos deixá-lo tentar nos convencer. E ele vai tentar nos convencer, nos persuadir, expondo os fundamentos, os pressupostos que o levaram a afirmar que o ar é a origem de todas as coisas e não a água e muito menos o áperon. Ora, o ar é a origem de todas as coisas porque o ar, diferentemente da água, vai afirmar Anaxímenes, o ar é autossuficiente. Haja vista que ele não precisa de um suporte. Ele não precisa de algo que o contenha. Ora, a água precisa de um solo para que ela corra, faça o seu caminho.
A água precisa, nós podemos conter a água num recipiente, podemos conter a água num vaso, num copo, num balde, num cântaro. Agora, o ar é incontido. O ar, diferentemente da água, é autossuficiente porque ele é incontido. Este seria um primeiro argumento. Nós não podemos confinar o ar dentro de um espaço limitado. E mesmo se mesmo se o fizéssemos, este não seria o lugar natural do ar, né? O espaço natural do ar. A água, por sua vez, precisa de um plano físico para que ela corra. A água corre, faz o seu percurso sobre o solo da terra, né? Sobre o solo da terra. Nós podemos contê-la num vaso, num cântaro, num vasilhame. Agora, o ar não. O ar se autossustenta. O ar é autossuficiente. Ele não precisa de uma textura plana. Ele não precisa de uma textura física que o suporte do ar é ele próprio. O ar se autossuporta. E isso lhe confere o atributo da autossuficiência. Portanto, o ar, este é um primeiro fundamento. O ar é autossuficiente. O ar contém a si mesmo. Um segundo argumento é que, um segundo fundamento sobre o qual Anaxímenes vai sustentar a ideia de que o ar e não a água é o princípio de todas as coisas, é que o ar, diferentemente da água, é um elemento imaterial. Ora, a água pode ser sentida. O ar, por sua vez, não. A água pode ser degustada, quando experimentada, quando nós ingerimos água, nós sentimos a sua materialidade em nossa boca, em nossos lábios. Nós tocamos na água e sentimos a sua materialidade, a sua resistência. O ar é um elemento imaterial, nós não sentimos. Mas aí você vai dizer, e quando o vento sopra sobre nós, nós não sentimos o vento? Entretanto, o vento não é o ar. O vento é uma manifestação do ar. Nós veremos nós veremos em nosso próximo encontro o que Anaxímenes entende como ar. O ar, já quero antecipar, o ar não é o ar que respiramos. O ar não é o vento. Estas são manifestações do ar. Anaxímenes vai desenvolver um outro conceito de ar e logo nós o analisaremos, logo nós o veremos. Portanto, o ar, diferentemente da água, é um elemento imaterial, é um elemento sutil, é um elemento mais leve. Este seria um segundo fundamento sobre o qual Anaxímenes vai sustentar a ideia de que o ar é a origem, é a arqué, é o fundamento de todas as coisas. E um terceiro fundamento diz respeito à abundância do ar. Ora, o ar é um elemento abundante, ele está em todas as partes do cosmos, ele está em todas as partes do planeta, diferentemente da água, que está naquele ponto, que está no rio, que está no poço, que está dentro do copo, dentro do cântaro. O ar está em todos os lugares. Portanto, diferentemente da água, o ar é um elemento extremamente abundante. O ar é um elemento que está em todos os lugares do universo. O ar é um elemento
ubíquo, é um elemento universal, é um elemento, diríamos, onipresente. Ele está em todas as partes do cosmos. E um quarto elemento diz respeito mais a um quarto fundamento diz respeito mais a nossa relação, a relação do homem com o ar do que o ar propriamente dito. Ora, o ar é mais essencial ao homem do que a água. Nós podemos ficar horas sem tomar água, até alguns dias. Entretanto, nós não conseguimos passar segundos sem água. Minutos, então, muito difícil. Muito difícil. O que demonstra que nós temos uma dependência do ar que é bem maior do que a nossa dependência por água. Somos muito mais dependentes do ar do que da água. Portanto, o ar nos é muito mais essencial, muito mais necessário do que a água. E o ar é um elemento vital, é um elemento que possui uma vitalidade, é um elemento que possui uma relação intrínseca com a vida. Haja vista que nosso primeiro ato, assim que nascemos, é um ato relacionado ao ar. É um ato relacionado ao ar. Precisamos ser desengasgados por alguém para tossirmos e respirarmos. E o último ato da vida humana é também relacionado ao ar, que é o expiro. Ora, ao nascermos, nosso primeiro movimento é o movimento da respiração. Ao morrermos, nosso último movimento é o movimento da expiração. Portanto, o ar para Anaxímenes de Mileto é a causa de todas as coisas. Mas nós veremos que este ar possui manifestações. A manifestação, ele se manifesta por meio do ar que nós respiramos, e ele se manifesta por meio do vento que bafeja sobre o nosso rosto, sobre o nosso corpo, e por meio de outras manifestações. Entretanto, estas manifestações não são o ar propriamente dito. Anaxímenes vai propor um conceito de ar voltado para a essência deste elemento. E sobre esta essência do ar, nós falaremos em nosso próximo encontro. Portanto, eu espero vocês aqui em breve para darmos sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega, da Filosofia Antiga, ainda falando um pouco mais sobre a filosofia de Anaxímenes, para entendermos melhor a sua arqué, a sua origem, a causa que ele propõe como causa universal de todas as coisas. Portanto, eu espero vocês aqui em nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos, estudem muito, leiam e leiam muito, e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar aí o seu joinha, o seu like, porque isso nos ajuda bastante. Em breve nos reencontraremos aqui neste nosso espaço. Um forte abraço e até lá.